vai pregar a palavra, mas pelo coração está endurecido, no grande dia, Jesus Cristo vai tirar até aquilo que eles pensavam que tinha, Deus vai tirar deles. Glória a Deus. E uma coisa que vemos na palavra de Deus é Jesus Cristo pregando e muitas pessoas que se diziam do reino de Deus se desviando da verdade. Amém? O apóstolo Paulo fala de apostasia nos últimos tempos. Que nos últimos tempos haveria apostasias. E é em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, glória a Deus, aleluia, que ele vem falando sobre isso, que no reinado do anticristo, para que ele viesse se assentar, aleluia, haveria um tempo de apostasia. E esse tempo nós estamos vivendo. Glória a Deus. Ele disse: ora, irmãos meus, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz. Ora, irmãos meus, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Glória a Deus. Amém? Eu estou fazendo só menção aqui, não é a mensagem que eu vou pregar, ou pode ser embasada dentro daqui também. Que ele disse assim, que não vos movais facilmente do vosso entendimento. É triste quando a gente vê as pessoas aprendendo e depois se desviando daquilo que aprendeu. Moveu facilmente do entendimento. Amém? Nem vos perturbeis, diz o texto, quer por epístola, ou melhor, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como que nós, olha só, como que de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ele aconselha que a pessoa não se mova facilmente do entendimento, que é a palavra. E ele vai dizendo que não se perturbe, quer por espírito. O que ele está falando? Quer por espírito. E quer por revelações. Aleluia. Amém? Quer por espírito, ou seja, não se mova do seu entendimento que você aprendeu, quer por espírito, quer revelações diabólicas e satânicas. Ó, irmãos, nós temos muito, como diz o apóstolo Paulo, suportamos muito as fraquezas dos irmãos. Amém? Glória a Deus, aleluia. Que ele diz, irmãos, suportai-vos uns aos outros, as fraquezas. Amém? Porque tem gente que são fracos. Glória a Deus. Infelizmente tem. Tem gente que se perturba fácil. Se move fácil. Por quê? Por espíritos. Como? Revelações. Ele está dizendo no texto. Pastor prega a palavra aqui, escrito versículo por versículo. Aí vem um Satanás, um incorporado pelo demônio, e fala, profetiza, dizendo assim diz o Senhor, e essa pessoa acredita nele. É isso que o apóstolo Paulo estava indignado. Amém? Ele vai dizendo mais. Não se perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola. Aleluia. Que é cartas, escrita por homens. Tá? Amém? Ele está dizendo que mesmo naquela época existiam homens que escreviam a respeito do Evangelho, tirando-os do foco principal. Eu já estudei muito sobre isso e eu lembro. Existiam seitas que escreviam a respeito do Evangelho, focando, tirando o povo, até mesmo dizendo que não existia ressurreição, que Cristo
Foi o único que ressuscitou e não ressuscitaria mais ninguém. A respeito da vinda de Cristo, perturbavam os irmãos por epístolas, cartas, livros. Aqui fala epístola, mas é livros escritos por pessoas que perturbam a fé do cristão. Amém? Como se o dia de Cristo estivesse já perto. O texto refere-se a Cristo voltando, né? Eu aproveitei o ensejo, que ele fala muito sobre isso. Gálatas capítulo de número 1. Estavam perturbando as pessoas a respeito da volta de Cristo aqui, dizendo várias coisas. Olha o que diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, a volta de Cristo, podem inventar 1001 coisas, podem falar o que quiserem, podem tentar inventar métodos, modos, meios, de todas as formas a respeito da vinda de Cristo. O apóstolo Paulo deixou para nós um exemplo muito grande. Primeiro haveria o quê? Quando estivesse próximo, muito próximo. O texto vai dizendo um período de apostasia. Glória a Deus, aleluia. Amém? O que é apostasia, irmão? O que é apostatar? É afastar da fé. Amém? O que é afastar da fé, irmão? Afastar daquilo que se crê. Você crê em Cristo Jesus? Creio. Creio em Cristo, pastor. Então, você crê na palavra dele. Creio na palavra dele. Então, se você é apostata da palavra, você é apóstata e está afastando de Cristo. Amém? Se a Sagrada Escritura está aqui e nós temos que lê-la e vivê-la prática, como diz o apóstolo Tiago, não sejam somente ouvintes da palavra, sede vós também praticantes. Se nós não praticamos a palavra, estamos apostatando da fé. Aleluia. Estamos afastando de Cristo Jesus. Amém? E o texto vai dizendo que nos últimos dias haveria apostasia. Oh Deus de glória, Deus de vida. Antes que venha a apostasia, e essa palavra apostasia é importante, porque a igreja tem 2000 anos de história, e nunca se viu tanto apóstata nos últimos tempos. Amém? A igreja tem 2000 anos de história, e nunca afastaram tanto da palavra de Deus igual nos últimos tempos. Aleluia. Amém? Cristãos aprendem a palavra genuína como ela é, e lá na rua ou em casa, ou através das palavras que saem da boca dele, ele fala tudo ao contrário do que foi ensinado, tudo ao contrário, vive uma vida desordenada, bagunçada, não vive de acordo com o que está escrito, e apóstatas são dentro da igreja, irmãos. E questão da doutrina também, né, relacionada a doutrinas. Tem doutrinas de quê? A doutrina de Jesus Cristo, relacionado à doutrina da volta de Cristo. Amém? A doutrina a doutrina dos usos e costumes, né? Tem a doutrina de demônios, tem doutrinas de todas as formas. Aleluia. E em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 42, está escrito assim, ó: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Foi a época que a igreja mais cresceu espiritualmente e foi próspera. A partir daquele tempo dos apóstolos, aí a igreja entrou em um breve colapso, né? Ou quase, aos olhos humanos se perdeu, mas existia muitos em oculto, né? Na época da perseguição romana, os valdenses foram perseguidos,
muitas pessoas, na época do reinado da Igreja Católica, que perseguia os cristãos, né? Aleluia, glória a Deus. Está na história, tudo é história, né? Bendito é o Senhor. Até mesmo Martinho Lutero, da Reforma Protestante. Mas o que vem ao caso é relacionado a nunca houve, como está havendo, apostasia nos últimos tempos. O povo apostatou da fé, da palavra, os ensinamentos. O povo não quer mais. Aleluia. Já diz o apóstolo Paulo a Timóteo, 2 Timóteo 4, que nos últimos dias viria esse tipo de pessoas, que teriam comichões nos seus ouvidos, que não mais vão querer viver a sã doutrina. Vai mudar. E as coisas mudaram realmente. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o Senhor. E a vinda de Cristo é muito importante, porque estamos vivendo um colapso nesse tempo. Estamos vivendo horas de aflição na face da terra. A igreja, igreja de Cristo, glória a Deus, que professa Jesus Cristo, está passando por dificuldades. O povo diz que a igreja está próspera e está crescendo. O povo diz que a igreja está abundante, ela vai por toda a terra e está ganhando território e vidas e almas. Aleluia. Mas nunca houve tanta depravação humana, tantos escândalos, tanto afastamento da fé, igual vemos dentro de igrejas. Aleluia. A igreja hoje, como diz o pregador, ela está como alguém que está na UTI, em estado terminal, tentando respirar com o aparelho de oxigênio, e o aparelho apitando, é a igreja de hoje. Aleluia. Dando seus últimos fôlegos de vida. E por isso que Jesus voltará. Aleluia. O filho da iniquidade, da perdição, ele está para se manifestar. Bendito é o Senhor. Quando vemos isso? Quando vemos globo, forró, festa, Blake, bebida, todas essas coisas dentro das igrejas, quadrilha, coisas horrendas acontecendo, heresias, ungindo balde d'água e jogando no povo, pastor cuspindo água no povo. Eu vi esses dias, pastor, e eu vi falar, que ainda eu não vi essas coisas, que o pastor estava pondo o povo para comer capim na grama. É mole, irmãos. O pior é que tem gente que cai nisso. Olha o que está acontecendo sobre a face da terra. Por quê? Porque apostataram da fé que é a palavra. Se essas lideranças estão assim, imagina membros. Aleluia. Por isso a necessidade de aprendermos tanto, porque é a palavra de Deus que é nosso escudo. Claro, ela é a espada, escudo é da fé, como diz a Sagrada Escritura. Mas a palavra também defende. Jesus defendeu-se através da palavra contra o diabo, ensinando a nós que devemos estar da mesma maneira, defendendo a nossa vida de todas as formas através da palavra. Glória a Deus, aleluia. Por isso a importância de estarmos na igreja bíblica. Aleluia. E o que eu quero falar com isso?